Bom dia, hoje eu, Pedro Ramalho e Lucas Muniz vai apresentar o trabalho de filosofia. Vamos falar sobre o capítulo 7, Originalidade e Jeito, do livro Crítica da Razão, Tupiniquim. Vamos falar sobre a análise da filosofia no Brasil e os desafios e perspectivas que ela enfrenta. Bom, a ideia do nosso trabalho é fazer a gente pensar sobre como a filosofia é vista por aqui e como ela pode ser mais autêntica e original. Às vezes, a filosofia é tratada como algo chato e distante da nossa realidade, quando na verdade ela deveria ser uma ferramenta poderosa para a gente entender o mundo e se tornar cidadãos mais críticos e conscientes. Outra coisa importante é ter uma diversidade maior de perspectivas filosóficas por aqui. A gente não pode ficar só nos pensadores europeus de sempre, né? Como Platão e entre outros. A gente precisa valorizar também os filósofos latinos. Quanto mais vozes diferentes, mais pensamentos diferentes, mais rico fica o debate e mais representativo da nossa realidade se torna. A filosofia não é só coisa de universidade, não. Ela também, e pode e deve, estar em vários lugares, ajudando a gente a pensar melhor, agir com ética e política, até transformar a sociedade em que a gente vive. Agora eu vou falar sobre desafios identificados, que a gente conseguiu identificar lendo o capítulo. Superficialidade e razão conciliadora. A filosofia por aqui, muitas vezes, não é só superfície, fingindo que é tolerante e mente aberta, mas nem tanto. A tal da razão conciliadora acaba não botando as ideias para dialogar na verdade, Só tenta manter tudo na mesma, sem conflito. Então, não tem progresso, só estagnado, Fica neutro. Outro desafio é a falta de originalidade e dependência externa. Nossos filosóficos brasileiros, sendo meio... eles são meio cópia. Eles copiam o que os outros filósofos gringos estão falando e coloca pra gente ler informações. Eles colocam o que eles pensam, entre aspas, Eles colocam o que os europeus pensam e falam como se eles tivessem colocado aquilo. Sendo que, na verdade, eles estão copiando e mudando coisas poucas, não acrescenta nada, sempre copiando e colando pra gente. Então acaba tirando a graça, porque eles não colocam o que eles pensam, eles colocam o que os outros pensam, só pra seguir o padrão europeu. Outro desafio identificado é a desconexão com as urgências nacionais. A nossa filosofia, às vezes, meio que esquece das urgências históricas e sociais do Brasil. Só quer saber de seguir tendências lá de fora e acaba para ser reconhecido internacional. Mas não é preciso e que não é necessário para resolver os problemas daqui. Bom, depois de eu falar os desafios que a gente enfrenta, vamos falar sobre as melhorias, o que a gente pode fazer para melhorar. Eu coloquei algumas aqui, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei promover uma filosofia mais profunda e autêntica, que não fique só na superfície e que esteja de boa com as paradas da nossa realidade, estimulando o surgimento de uma filosofia original que pague umas ideias tradicionais filosóficas brasileiras e faça um caldeirão louco de pensamentos. Acaba diversificando ainda mais, melhorando a forma de pensar, a nossa ética, pensar politicamente, que é importante, e promover o debate. Sempre debater de forma, óbvio, pacífica, e criando ideias e melhorando cada vez mais, aumentando a nossa diversidade, que é o que está faltando hoje em dia. Bom, é o que eu pensei, Agora eu vou colocar, vou falar a conclusão que eu tive. A conclusão é que a análise da filosofia no Brasil revela desafios significativos que precisam ser enfrentados. Mas, no entanto, também há uma oportunidade de melhoria e crescimento. É muito importante compreender a importância da filosofia como uma ferramenta essencial para a compreensão e transformação da realidade. Dessa forma, é necessário trabalhar em direção a uma prática filosófica mais autêntica, original e comprometida com as necessidades do país. É preciso buscar uma filosofia que seja verdadeiramente enraizada na nossa realidade e contribua para o desenvolvimento e fortalecimento de pensamentos críticos
e reflexivos da sociedade brasileira. Oi, tudo bem? Meu nome é Lucas e Oi, tudo bem? Meu nome é Lucas e hoje eu vou falar um pouco sobre o livro de Roberto Gomes, que é a Crítica da Razão Tupiniquim. Irei falar sobre o capítulo 7, Originalidade de Jeito. O capítulo, ele apresenta uma crítica contundente à prática da filosofia no Brasil, apontando muitas vezes os intelectuais brasileiros se dedicam mais a conciliar ideias contraditórias e a adotar modismos intelectuais do exterior, em vez de desenvolver um pensamento original e ligado às necessidades do país. Vou abordar alguns pontos específicos sobre o capítulo. O levantamento das modas intelectuais no Brasil e seus resíduos. Na crítica, o autor menciona que as modas intelectuais no Brasil são frequentemente adotadas sem um exame crítico ou uma adaptação às realidades locais. Exemplos incluem a adoção de teorias estruturais e de pensadores como Comte e Marx, sem um questionamento profundo. As ideias são muitas vezes aplicadas de forma superficial, levando a um pensamento ornamental que carece de originalidade e profundidade. Agora, uma pesquisa sobre as ideias de Silvio Romero e Sérgio Buarque, de Holanda. Silvio Romero e Sérgio Buarque de Holanda são dois intelectuais importantes na história do pensamento brasileiro, cada um com contribuições significativas para a compreensão da cultura e da identidade brasileira. Silvio Romero, de 1851 e morreu em 1914, foi um crítico literário, poeta e historiador que discutiu as influências estrangeiras no pensamento brasileiro. Em seu trabalho, ele reconheceu a falta de uma sequência lógica e coerente no desenvolvimento das ideias do Brasil, apontando para uma dependência excessiva de influências externas. Já Sérgio Buarque de Holanda, ele nasceu em 1902 e morreu em 1982. Ele foi um historiador e sociólogo que explorou a formação da sociedade brasileira em formas como Raízes do Brasil. Ele destacou a importância das raízes culturais e históricas para a compreensão da identidade nacional. E também ele criticou a superficialidade com que muitas vezes se abordavam essas questões no Brasil. Agora eu vou falar um terceiro ponto, que é com o que os brasileiros se importam profundamente. O autor do, do livro, no capítulo, ele sugere que há uma busca constante por reconhecimento e aceitação por parte dos intelectuais brasileiros, o que leva a uma adoção acrítica de modas intelectuais e teorias estrangeiras. Esse desejo de ser aceito por nações consideradas mais cultas resulta numa alienação intelectual e numa perda de originalidade. O texto propõe que, para encontrar uma filosofia verdadeiramente brasileira, é necessário ir além das conciliações superficiais e das modas passageiras, buscando uma compreensão mais profunda e autêntica das questões que realmente importam no país. Isso implica enfrentar a tragédia e as urgências do contexto brasileiro, em vez de se contentar com a adoção de teorias pré-concebidas e alheias à realidade local. Uma conclusão é que o texto ele critica a superficialidade e a falta de originalidade do pensamento filosófico brasileiro, chamando atenção para a necessidade de uma reflexão mais profunda e conectada com as realidades e urgências do país. Para superar a razão ornamental,
e alcançar uma filosofia verdadeiramente original e significativa, é essencial questionar e criticar as premissas prévias, enfrentar as tragédias e as urgências locais e desenvolver um pensamento que vá às raízes e questões brasileiras.